Abre a tua Bíblia, Isaías capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O problema dos nossos dias, na vida religiosa e na vida espiritual, é que muita gente está querendo ver a glória de Deus, sem antes passar por um genuíno arrependimento. Todos querem a glória do Senhor. Muitos querem, inclusive, fazer a obra do Senhor, sem antes passar por um genuíno, por um verdadeiro e por um sincero arrependimento. E eu quero conversar com você nessa noite sobre isso. Ninguém vai ver a glória de Deus se não passar por um genuíno arrependimento. Se não passar por um verdadeiro, por um sincero arrependimento nos seus corações. Sabe por quê, meus amados? Porque nós, e inclusive os ímpios, eles veem todos os dias lampejos da glória de Deus. O Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu estou me tornando um atleta. Quinta-feira consegui bater meu recorde pessoal. Consegui fazer 6 quilômetros de caminhada. Aquilo que eu tinha me proposto. E Deus me presenteou com um dos momentos mais exuberantes da natureza. Levantei um pouco mais cedo na quinta-feira. Comecei a fazer caminhada, as luzes da rua ainda estavam acesas, 6 horas da manhã. E de repente, quando eu fiz o primeiro circuito de 1 quilômetro, que eu comecei a fazer o segundo circuito, eu olhei para o céu coalhado de nuvens, o sol começando a nascer, e as nuvens numa explosão multicor, de cor de rosa, roxo, cor de abóbora, e lá no horizonte, o sol alaranjado começando a se levantar. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Só que esse céu bonito, ele não nasceu só para mim. Não é porque eu sou filho de Deus, porque naquela pista existiam outras pessoas e talvez muitos que nem acreditassem. E a beleza estava ali para manifestar a glória do Senhor. Romanos capítulo 1 diz que aquilo que de Deus se pode conhecer, isso foi manifestado a todos os homens. Então, meu querido, minha querida, a glória de Deus, ela é manifesta a todas as pessoas. Essa visão que Isaías tem no capítulo de número 6, ocorreu no ano 742 a.C. O texto nos dá uma indicação. Uzias, que também no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso de número 21, é conhecido
como o rei Azarias. Azarias e Uzias são o mesmo nome, têm o mesmo significado, tá? É interessante que Uzias, ele era filho de Amazias, e ele subiu ao trono com 16 anos de idade. E ele reinou por 52 anos. Ou seja, ele começou a reinar com 16 e morreu com 68. E durante 52 anos, Judá experimentou um espírito de estabilidade econômica, um espírito de estabilidade política e um espírito de segurança, porque nesses 52 anos, Judá não foi ameaçado por nenhum outro povo. Então o povo descansou. É interessante que quando nós não passamos dificuldades, nós relaxamos na vida espiritual. Vocês têm notado isso? Quando tudo vai bem, a nossa tendência é baixar a guarda e relaxarmos na vida espiritual. Quando você está passando por uma dificuldade, você se apega mais ao Senhor. Meu irmão, a glória de Deus não é para ser buscada quando você está passando por dificuldade. A glória de Deus é para ser buscada todos os dias. E aí, esse reino próspero, esse reino sofre um baque. A morte do rei trouxe no coração daquele profeta que estava começando o seu ministério uma sensação de vazio. Da mesma maneira que quando você vai para o finalzinho da história do reino de Judá, a morte de Josias produz um vazio no coração de Jeremias. Porque o momento de segurança está indo embora. E aí, Isaías está buscando consolo. Isaías vai até o templo. E no templo, Isaías tem uma visão espiritual de Deus. E essa visão termina com a chamada profética. Meus irmãos, o que eu quero conversar com você nessa noite é que muitas pessoas desejam ser usadas por Deus para fazer a sua obra. Quem aqui quer ser usado por Deus? Levanta a mão. Quem aqui quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus na sua vida? Você quer ser usado por Deus no seu trabalho? Você quer ser usado por Deus na sua família? Eu acredito que todos nós queremos ser usados por Deus. Eu creio que todos nós queremos ser vasos de honra na mão do Altíssimo. E o profeta Isaías era um desses, que na sua época foi chamado por Deus para levar a mensagem celestial ao povo. Uzias morreu. E ele conta que ele viu o Senhor assentado num alto e num sublime trono. As orlas da veste de Deus cobriam aquele lugar, enchiam o templo. Isaías viu anjos que voavam e que cobriam do alto a baixo a presença do Senhor. Isaías não viu a presença do Senhor. Diz que o máximo que Isaías viu foi o quê? A orla das vestes de Deus. É interessante que essa imagem gloriosa de ter contemplado a glória de Deus, ela é precedida de algumas coisas interessantes. Seja sincero, quem é que não gostaria de começar a caminhada cristã tendo uma experiência dessa? Quem é que não gostaria de começar a caminhada cristã ouvindo Lara, Lara, ouvindo Andrew, eis aqui, Senhor, fala que o teu servo, a tua serva ouve. Quem aqui não gostaria de uma experiência dessa? Quem aqui que não gostaria de ver a glória do Senhor? Isaías, Samuel
Tantos outros homens tiveram esse privilégio. Moisés. Mas nós temos o privilégio de vermos a glória do Senhor todos os dias, na promessa que Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Você crê nessa promessa? Só que tem uma coisa, meu querido, minha querida. É interessante que depois de tudo isso, Isaías tem um sentimento profundo. Olha só o contraste, ele tem a visão da glória. Anjos subindo, descendo, querubins. E é interessante que esse é o único texto da Bíblia que fala de serafins. Os outros textos da Bíblia falam de querubins, de anjos, mas esse é o único texto que fala de serafins. A gente não consegue entender que seres espirituais são esses, acima da classe dos anjos. Talvez na mesma categoria dos querubins, não sei. Não pergunta para mim que eu não sei te dizer, eu não conheço a hierarquia angelical. Não sei como é que se divide. Tem gente que é especialista em anjo. Eu não sou. Já pesquisei na Bíblia e não sou especialista em anjo. Anjo para mim é anjo. Não sei que patente que ele tem para dizer o que ele é. Se é serafim, se é querubim, se é anjo de primeira, de segunda ou de terceira classe. Não sei te dizer. Eu sei que ele teve a visão de seres celestiais. Só. Que meu irmão, minha irmã, quando um homem é impactado com a glória de Deus, não tem como ele ficar indiferente. Porque se ele ficar indiferente com a manifestação da glória de Deus na vida dele, o evangelho não está fazendo diferença na sua vida. A palavra de Deus não está fazendo diferença na sua vida. Ele está sendo hipócrita e ele está vivendo uma religiosidade. Quando alguém contempla a glória de Deus, quando alguém tem percepção da santidade de Deus, quando eu olho para Deus, eu enxergo o quão miserável eu sou. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo o quanto eu sou imperfeito. Não é assim? Quanto mais você colocar a luz perto de uma parede, mais você percebe as imperfeições que ela tem. Quanto mais você chegar a luz perto de um carro, você vai saber se ele foi batido ou não, ou se ele é um pastelzinho de queijo. Vocês conhecem aqueles carros pastéis de queijo? Só massa. Não tem aqueles carros que são pastel de queijo, Felipe? Já chegou para vocês lá? Que é massa sobre massa sobre massa. Você pode colocar um imã na lata, o imã não pega, porque é só massa. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu vejo o quão imperfeito eu sou. Isaías disse: ai de mim que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meu irmão, minha irmã, quanto mais eu vejo a glória de Deus, mais o meu pecado vem à tona. E aí eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você não consegue chorar pelo teu pecado, é sinal que você está muito longe da glória de Deus. Porque quando eu estou na presença de Deus, eu derramo minha lágrima, eu derramo minha alma, porque eu sei que eu sou pecador. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não derrama a sua alma na presença do Senhor? Sabe por quê? Porque quando eu chego perto da glória de Deus, a minha vida fica nua. A minha vida fica descoberta diante do Senhor. Eu sou conhecido, Deus traz à tona quem eu sou. Abraão, quando estava diante do Senhor, ele reconheceu a si mesmo como sendo pó e cinza. Está lá em Gênesis 18, 27.
Abraão diz, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Quando eu vejo a glória de Deus, eu passo a perceber quem eu sou. Jó teve a consciência de culpa quando reconheceu a santidade e a majestade de Deus. Jó 42, 5 e 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus quer mostrar a você nessa noite a sua glória. Prepara-te, meu irmão. Prepara-te. Deus nessa noite quer mostrar a glória dele para você. Deus quer mostrar a glória dele para cada um de nós, mas você está preparado em santidade para ver a glória do Senhor? Você está preparado para ver Deus, para ver a glória do Senhor? Meu irmão, nós podemos tratar a glória do Senhor de 3 maneiras. Com indiferença. E essa muitas vezes é a atitude que nós temos tomado. Os céus manifestam a glória de Deus e nós ainda continuamos indiferentes nos nossos pecados. Nós podemos tratar a glória de Deus com remorso, e o remorso é diferente do arrependimento. Bate aquele sentimento de culpa pelas coisas que nós fazemos, mas nós não nos corrigimos. Ou nós tratamos a glória e a santidade de Deus com um arrependimento profundo nos nossos corações. Arrependimento que gera lágrimas, arrependimento que gera coração quebrantado, arrependimento que gera coração contrito, arrependimento que gera uma vida nova. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, nós estamos diante do Santo dos Santos. Ou melhor, nós estamos diante daquele que é 3 vezes santo, como diz o texto. E por estar diante daquele que é 3 vezes santo, eu tenho que me arrepender. Eu não posso ficar indiferente. E eu não posso sentir um mero remorso pelos pecados cometidos. Eu tenho que saber que a santidade de Deus está comigo. E como é que eu consigo misturar pecado com a santidade de Deus? Porque dentro em mim, quando eu aceitei o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio morar na minha vida. E se o Espírito Santo veio morar em mim, Ele é o Deus que habita em mim, porque o Espírito Santo é Deus. E como é que eu misturo um Deus santo com um homem pecador que não consegue verdadeiramente se arrepender dos seus pecados? Você já parou para pensar nisso, meu querido, minha querida? Como é que eu misturo um Deus santo que habita em mim com um homem pecador que não consegue ter arrependimento genuíno dos seus pecados? Tem indiferença, tem remorso, mas não consegue ter arrependimento. Porque o arrependimento faz com que eu deixe o meu pecado. As coisas velhas já passaram, novas se fazem todas as coisas. Nós temos que andar em novidade de vida. Para ver a glória do Senhor, nós temos que andar em novidade de vida. E aí, verso de número 7. Com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado lhe foram os teus pecados. Meu querido, Deus não expulsa ninguém da presença dele, por mais pecador que você seja. Você sabia disso? Deus não expulsa ninguém da presença dele por causa da tua natureza pecaminosa. Deus não expulsou Isaías da presença dele.
Muito pelo contrário, Deus foi e restaurou Isaías. Deus restaura as nossas vidas em Jesus Cristo. Ou seja, Isaías teve a visão do seu estado pecaminoso. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor disse, você confessou, você reconheceu, tocou os lábios com a brasa do altar de Deus. A iniquidade foi tirada, o pecado foi purificado. Isso é Velho Testamento. No Novo Testamento, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Nós temos acesso por essa graça. É essa graça da cruz que faz com que eu tenha o privilégio de ver a glória. É essa graça da cruz que faz com que eu reconheça que eu sou pecador. Mas é essa graça da cruz que me purifica. Essa graça da cruz que me torna filho. Essa graça da cruz que faz com que eu possa ver a glória. Amém? Mas, meu irmão, não adianta eu ver a glória. Não adianta eu reconhecer que eu sou pecador. Não adianta eu ser purificado pelo sangue de Cristo derramado na cruz, se eu não tiver a visão do serviço. Se eu não tiver a visão do que me espera. Verso de número 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui. Envia-me a mim. Deus não empurra ninguém para a obra. E Deus não envia pessoas não arrependidas para a obra. Deus não envia pecadores com remorso para a obra. Deus não envia pecadores indiferentes para a obra. Deus envia homens e mulheres arrependidos sinceramente, lavados pelo sangue de Cristo para a sua obra. Se você é um crente acomodado, se você está contente em ficar sentado num banco de igreja, sem saber o que fazer, é porque você não está sendo usado na obra, porque você não se arrependeu genuíno e verdadeiramente. Porque quando você se arrepende verdadeiramente, o Senhor coloca você na obra. E Ele diz, quem enviarei? E você, arrependido, está pronto a dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. Como eu disse, Deus não empurra ninguém. Ele chama. Quem quer ir? Quem quer ir? A chamada de Deus espera de cada um de nós uma resposta sincera. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Porém, saiba de uma coisa. O Senhor exige que aqueles que se engajam na sua obra o façam com todo o desprendimento possível. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno. Aprende isso. Deus não quer você dividido na sua obra. Deus quer você com coração integral na sua obra. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu termino a mensagem dessa noite dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que Deus quer usar você no serviço dele. Porém, Ele não quer usar você do jeito que você está. Ele espera de você um genuíno e verdadeiro arrependimento. Ele requer de você algumas coisas. Primeiro, que você tenha um encontro com Deus no altar de Deus. Porque é no altar de Deus que você vai encontrar a glória e a majestade de Deus. Não é na sua religiosidade.
É no altar de Deus que você vai ter um encontro com a glória e com a majestade. Segundo, Deus quer mostrar que o seu pecado precisa ser desnudado diante dele. Precisa ser exposto diante dele para que você possa ser purificado. Só assim você vai estar pronto. E aí, Deus vai usar você no trabalho dele. Isaías disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Muitas pessoas conhecem a Deus só de ouvir, mas não seguem a Deus. Mas quando o Senhor exige deles alguma coisa, são como aquele jovem rico. Saem tristes porque não estão prontos para a obra. Deixa a brasa do altar do Senhor tocar teu lábio. Deixa as brasas do altar do Senhor tocar a tua vida. Deixa as brasas do altar do Senhor tocar o teu coração, queimar a tua iniquidade e fazer de você uma nova criatura. O Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor faz novo o teu relacionamento com Ele. Seja como Isaías, alguém que sinceramente foi tocado. Alguém que não teve remorso nem indiferença, mas alguém que foi tocado e teve um verdadeiro arrependimento. Que o Senhor nos abençoe. Amém?